Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa aula e nós vamos falar hoje sobre regra de 3, tá? Um conteúdo que já não é muito desconhecido de vocês, que a gente já estudou no 7º ano, nós estudamos também no 8º ano. Dando sequência no nosso conteúdo de razão e proporção, a regra de 3 faz parte dentro desse contexto. Para vocês me acompanharem na apostila de vocês, página 144 até a página 150, tá? Então, quem estiver acompanhando lá, pode ficar à vontade para pegar a apostila. Então, vamos lá, gente. O que vem a ser a regra de 3, né? Nós temos dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. A regra de 3 simples, gente, é um método, né, utilizado para resolver problemas em que apareçam duas grandezas, tá? Duas grandezas que têm uma relação de proporcionalidade entre elas. E para a gente resolver esse método, a gente precisa conhecer, no mínimo, 3 valores para que a gente possa descobrir o quarto. Então, o que a gente chama de quarta proporcional. Então, nós vamos falar, então, a princípio, desse primeiro caso, que é a regra de 3 simples. Então, toda vez que falar de regra de 3, vocês têm que lembrar que está envolvendo o quê? Uma operação, né? Vai ter uma relação entre grandezas, que existe uma proporcionalidade entre elas. Prof, mas o que é grandeza, né? Grandeza, gente, é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, o tempo é uma grandeza. O tempo em hora, o tempo em dias, o tempo em meses é grandeza. Velocidade é uma grandeza. Área é uma grandeza. O que mais é grandeza? Volume é uma grandeza, tá? Então, tudo aquilo que pode ser medido é chamado de grandeza. E a regra de 3 são métodos para a gente resolver operações envolvendo esse tipo de questão. Então, até a prof trouxe aqui, ó. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química para o cálculo de conversão de grandezas, né? Velocidade, massa, volume, comprimento e área. Vocês já devem ter esse ano aprendido alguns conceitos, tanto da física quanto da química, que envolveram regra de 3, certo? Então, vamos lá, gente. Regras de 3, elas podem envolver medidas, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Na última aula, a gente estudou sobre isso, se vocês estão lembrados. Então, a grandeza, ela é dita diretamente proporcional quando eu aumento uma, a outra vai aumentar na mesma razão. Então, se eu dobrar a minha grandeza, que está aqui no meu lado esquerdo, a do lado direito, ela também vai dobrar vai aumentar na mesma proporção, também vai dobrar, tá? Se eu diminuir a minha da esquerda, a minha da direita também vai diminuir na mesma proporção, certo? Então, isso são grandezas que são diretas. Elas aumentam ou diminuem sempre no mesmo sentido, ok? Então, vamos lá. Então, para melhor explicar isso, nada melhor do que um exercício, né, gente, que traz os conceitos. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer vai ser sobre uma regra de 3 que apresenta grandezas diretamente proporcionais. Então, diz o seguinte: em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, gente, esse é um probleminha bem clássico de regra de 3. Simples, porque a gente só tem 2 grandezas. Quem são as grandezas que eu tenho aqui? O tempo em horas, né? E a quantidade de peças que são produzidas. Então, eu tenho 2 grandezas. Por isso, regra de 3, simples. Para resolver esse probleminha, a gente pode montar uma tabelinha, tá? Igual essa daqui. Então, nós vamos ter aqui as nossas grandezas. Então, vamos destacar. Nós temos o tempo, né? Tempo em horas. E nós temos o número de peças produzidas, certo? Número de peças. Então, diz o nosso probleminha assim, que em 5 horas são produzidas 120 peças. Quantas peças, então é a grandeza que eu quero descobrir, se eu não sei, vai o X ali, ela produzirá em 8 horas?
Então, meu tempo vai ser 8. Agora, nós vamos analisar a nossa grandeza. Olha como elas são diretas. Gente, se eu aumentar o tempo, o que vai acontecer? Eu vou produzir mais ou menos peças? Se eu tiver mais tempo trabalhando com o mesmo ritmo, né? O que vai acontecer? Eu vou ter uma produção maior. Então, ó, as duas grandezas elas vão aumentar, ó, elas vão ter um aumento proporcional no mesmo sentido, certo? Então, nós temos aqui o quê? Duas razões. Então, eu tenho a razão formada pelo tempo, que vai ser 5/8, e eu tenho uma razão formada pelo número de pés, que vai ser 120 sobre x. E a gente pode afirmar que a razão entre essas duas é igual, tá? Que a gente vai ter aqui uma proporcionalidade, né? Então, aqui nós montamos o quê? Uma proporção. E para resolver a proporção, o que a gente faz? Usa a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou seja, 5 vezes o x é igual a 8 vezes 120. 5 vezes x, 5x, igual a 8 vezes 120. Dá 0, dá 6, dá 8, 960. 5x é 960, mas a gente não quer 5x, a gente quer só 1x. Então, x vai ser igual a 960 dividido por 5. Logo, x vai ser igual. Vamos fazer a nossa divisão aqui. 960 dividido por 5 vai dar uma vez. 9 tira 5, sobra 4. Abaixo 6, vai dar por 9, que sobra 1, 0, 2. Então, nós temos aqui 192 peças. Ou seja, em 8 horas, esta minha máquina produzirá 192 peças. E assim, a gente resolveu nosso primeiro exercício de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo, né, galera? Bem fácil. Falei que hoje era fácil, Rian? Vamos lá para o segundo. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros nas mesmas condições? Ou seja, o mesmo pintor, fazendo o mesmo jeito que ele estava fazendo nos primeiros 60 metros, ele vai fazer nos 450, tá? Não vai alterar nada. Então, gente, pensa comigo. Se aumentar a quantidade de parede a ser pintado, eu vou precisar de mais ou menos tinta? Vou precisar de mais tinta, né? Por isso que a gente diz que as grandezas, quantidade de tinta e metros quadrados a serem pintados são o quê? Diretamente proporcionais. Então, vamos montar a nossa tabelinha lá. Então, nós temos aqui a quantidade de tintas em litros e nós temos a área da parede em metros quadrados. Vou pôr assim que fica mais tranquilo, tá? Então, com 18 litros, ele pinta quanto? 60 metros quadrados. Para pintar 450 metros quadrados, quanta tinta eu vou precisar? Então, montamos aqui a nossa tabelinha. Agora, vamos lá. Então, 18 está para x, assim como 60 está para 450. Montamos uma proporção, porque a gente sabe que tem uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas, certo? Agora, vamos resolver o nosso probleminha. Vou cancelar um 0 aqui para facilitar, tá? Para ficar mais fácil. Então, o que diz a propriedade fundamental das proporções? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 6 vezes x é igual a 18 vezes 45. 6 vezes x, gente, eu vou usar uma técnica de cancelamento aqui, tá? Eu quero saber 6x? Não, eu quero saber um único x. Então, x vai ser igual a 18 vezes 45 dividido por 6, certo? Por que eu fiz assim antes de resolver a multiplicação? Porque se vocês analisarem, o 18 e o 6 são múltiplos, então eu posso cancelar, né? Então, ó, 18
e 6 dá por 6. 6 por 6 fica 1 e 18 por 6 dá 3. Aí eu já resolvi meio processo do meu problema, meio caminho andado, né? Então, x vai ser igual a 3 vezes 45. 45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135 litros. Então, para que esse pintor consiga fazer a pintura de 450 metros de parede, ele vai precisar de 135 litros de tinta. Fácil, né? Bem tranquilo. Prof, eu não gosto de usar a técnica de cancelamento. Multiplica, então, os fatores e depois divide o resultado. Vai ser a mesma resposta no final, tá, gente? Não pode mudar. Vamos lá. E agora, quando a gente tem regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma razão. Ou a gente fala, ela aumenta na razão inversa da outra, tá? Tanto faz. O jeito que vocês acharem mais fácil. Então, vamos lá. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, vamos lá. Pensa, gente, em 4 dias ela lendo 15 páginas por dia. Se ela ler 6 páginas por dia, ela vai precisar de mais ou menos tempo para terminar de ler o livro? O que vocês acham? Vai precisar de mais dias, certo? Então, se eu diminuir a quantidade de dias, a quantidade de páginas lidas por dia, o tempo dela vai aumentar. Então, ó, uma grandeza está diminuindo, a outra está aumentando. Então, esta é a característica de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos montar nossa tabelinha para a gente resolver. Então, aqui, a gente tem o número, o tempo em dias, né? Tempo. E a gente tem o número de páginas, tá? Opa, páginas. Então, aqui, se em 4 dias, lendo 15 páginas por dia, ela termina de ler o livro. Só que agora ela vai ler quantas páginas? 6 páginas. Quantos dias ela vai demorar? X, porque a gente não sabe. 2 maneiras para se resolver isso. Então, ó, se diminui aqui, aqui vai aumentar, como a gente falou, certo? Eu tenho 2 métodos para resolver. Acho que eu já até ensinei a vocês isso. Um método é você inverter a sua grandeza, que é inversa, tá? Então, eu colocaria ali, 4 está para x. Qual que é o inverso de 15 sextos? É 6 quinzeavos, né? Igual a 6 quinzeavos. Então, eu tenho que inverter a minha razão inversa, tá? E daí eu multiplico normal como se fosse uma proporção, igual a gente fez no outro. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Eu, particularmente, quando trabalho com grandezas inversamente proporcionais, eu prefiro, gente, usar o método assim, ó. Eu multiplico em linha. Eu digo assim, que o produto da primeira linha é igual ao produto da segunda linha. Aí você não precisa inverter. O resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Eu vou resolver aqui as 2 maneiras para vocês verem. Então, ó, já aqui está invertido, ó, eu inverti essa minha grandeza, número de páginas. Então, vai lá, produto dos extremos igual ao produto dos meios. X vezes 6, 6x, é igual a 4 vezes 15. 15 mais 15, 30, vezes 2, 60. Logo, x vai ser igual a 60 dividido por 6. Então, x vai ser igual a 10. Então, a nossa amiga vai demorar 10 dias para ler o livro, certo? Agora, vamos resolver da outra forma que a prof falou. Produto da primeira linha igual ao produto da segunda. Lembra, é só para grandezas inversa que vale essa, tá? Então, eu teria lá que 4 vezes 15 é igual a 6 vezes o x. Então, 60 é igual a 6x. X vai ser igual a 60 dividido por 6. X é igual a 10 dias. Viram? Aí, basta você descobrir qual que é o melhor método para você, né? Eu acho mais simples multiplicar em linha, tá? Mas tem gente que prefere fazer a inversão da grandeza, ok?
Vamos lá fazer o próximo exercício, que a prof trouxe mais um. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria a mesma viagem? Pensa lá. A 80 km eu faço em 6 horas. Mas se eu diminuir a minha velocidade, eu vou precisar de mais tempo ou mesmo tempo para fazer a mesma distância, gente? Mais tempo, né? Quanto menor for a minha velocidade, mais tempo eu vou precisar para chegar no meu destino, certo? Então, vamos montar a nossa tabelinha. De novo, nós temos aqui velocidade média e tempo em horas. É sempre bom identificar, porque às vezes a gente trabalha com dois tipos de tempo, né? Em dias e em horas. Então, nossa velocidade a 80 km por hora, eu faço a minha viagem 6 horas. Se eu for a 60 km por hora, quanto tempo eu vou demorar? Então, olha aqui, ó. Diminuir a velocidade. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar o tempo. Então, vou resolver na linha, tá? Quando as grandezas são inversas, o produto da primeira linha é igual ao produto da segunda linha. Então, 60 vezes x é igual a 80 vezes o 6. Para facilitar nosso trabalho, x vai ser igual a 80 vezes 6 dividido por 60. Corta o 0, 6 dividido por 6 dá 1. Dá 1. Então, x vai ser igual a 8 horas. Então, quanto tempo vou levar para fazer a minha viagem? 8 horas, certo? Ai, prof, você com essa simplificação me atrapalha. Então, vamos lá. 60x é igual a 80 vezes 6, 480. X vai ser igual a 480 dividido por 60. Cortamos, x vai ser igual a 8 horas. Exatamente a mesma coisa, tá? A simplificação, gente, a técnica de cancelamento é um método para facilitar. A gente até consegue fazer o cálculo ali mental, né? Se for analisar. Tranquilo? Vamos lá. Regra de 3 composta. A regra de 3 simples, a gente usa duas grandezas. Na regra de 3 composta, gente, é o método pelo qual a gente trabalha para resolver problemas que tem mais que duas grandezas, tá? Então, por exemplo, eu vou ter tempo em horas, tempo em dia e velocidade. São 3 grandezas diferentes, tá? E como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Então, vamos lá. Também pode envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais, tá? É a mesma sequência que a gente usa lá, mesmo conceito da regra de 3 simples, tá? Não muda nada. O que vai mudar é que agora a gente tem 3 ou mais grandezas. Então, vamos ver um primeiro exemplo. Trabalhando sozinha, Maria produz 16 panquecas em 2 horas. Então, a sozinha produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a produção e contratou mais 2 pessoas que irão trabalhar com ela. 6 horas diárias. Quantas panquecas serão produzidas, né? Produzirão. Então, vamos montar a nossa tabela. Então, nós temos lá número de pessoas que trabalham, né? Deixa eu pôr pessoas aqui. Número de pessoas que vão trabalhar. A gente tem quantidade de panquecas. E a gente tem o quê? O tempo em hora, certo? Tempo em horas. Então, diz lá que a Maria, sozinha, então, uma pessoa sozinha, produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a sua produção e contratou mais 2 pessoas. Então, 1 mais 2, 3. Então, agora vamos trabalhar em 3. Vão trabalhar 6 horas por dia, vão produzir quantas panquecas? X. Gente, o que muda na regra de 3 composta em relação à resolução? Eu sempre gosto de, primeiramente,
Como a gente sabe, vai ter uma proporcionalidade. Então, nós vamos poder montar uma proporção. Então, eu sempre pego a grandeza que eu quero descobrir, para ficar mais fácil, e já monto ela aqui, ó. Tá? A grandeza que eu quero descobrir vai ser igual ao produto das outras duas grandezas que eu tenho. De que forma? Observando se elas são diretas ou inversas. Então, primeiro a gente tem que determinar. Então, nesse caso aqui, vamos trocar a canetinha para a gente fazer as setinhas. Nós vamos comparar sempre as grandezas que eu tenho em relação àquela que eu vou descobrir. Então, primeiro, eu vou relacionar número de pessoas com a quantidade de panquecas. Então, se eu tenho mais pessoas, eu vou produzir mais ou menos panquecas? Tenho mais gente trabalhando, vou produzir mais panquecas, certo? Então, a grandeza, número de pessoas e quantidade de panquecas são grandezas diretamente proporcionais. Olha as setas indo para o mesmo sentido. Então, o que eu vou fazer? Copiar a grandeza número de pessoa exatamente igual ela está na nossa tabela. Vezes, agora vamos analisar o tempo aqui. Vou até mudar a cor da canetinha, vou pegar um azul. O tempo. Se eu tiver mais tempo, eu vou produzir mais ou menos panquecas? Trabalhando mais tempo, o que vai acontecer com a quantidade de panquecas? Vai aumentar também. Eu vou ter mais panquecas produzidas. Então, se a gente analisar a grandeza, tempo com a quantidade de panquecas, também é o quê? Diretamente proporcional. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. 2 sextos. Exatamente igual estava na nossa tabela. Agora, a gente faz o quê? Resolve essa multiplicação e depois aplica a propriedade das proporções, a propriedade fundamental. Então, aqui, 16 sobre x é igual. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui dá até para cancelar, mas eu não vou cancelar, tá? Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 6, 18. Ok? E agora, ó, nós temos uma proporção normal, que diz o quê? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 2 vezes o x é igual a 16 vezes 18. 2 vezes 2x vai ser igual a 16 vezes 18. Eu vou fazer aqui para ser mais rapidinho. 288. Logo, eu quero 2x? Não. X vai ser igual a 288 dividido por 2. X vai ser igual a 144 panquecas. Ou seja, trabalhando com 3 pessoas, 6 horas por dia, a nossa amiga Maria vai produzir 144 panquecas. Certo? Tranquilo? Tranquilo, Nath? Não. O que, Rian, que não? Rian, o que você não entendeu? Não, depois eu revejo o vídeo, daí vejo como é que faz. Rian. Vamos lá, gente. Mais um agora. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diário. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Então, se vocês observarem, aqui a gente tem mais que 3 grandezas, né? A gente tem número de guindastes, nós temos quantidade de caixas, número de dias, né? E tempo de trabalho em hora. Então, nós temos 4 grandezas diferentes, certo? Então, vamos montar a nossa tabela para a gente não se perder nessas grandezas. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui guindastes, né? Eu vou colocar aqui só assim, ó, para a gente saber. Nós temos número de caixas, nós temos o tempo em dias, tá? Vou colocar assim, tempo em dias. E nós temos o tempo também em horas.
são horas trabalhadas. Então, diz ali, 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Beleza. Quantas caixas, então, nosso X, serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia, certo? Então, quem eu quero descobrir? Qual a grandeza eu quero descobrir? Número de caixas carregadas. Então, essa grandeza que eu quero descobrir, eu já vou pôr ela aqui do ladinho, ó. 180 sobre x. É isso que eu quero descobrir. 180 sobre x é igual ao produto das outras grandezas restantes. Só que antes de fazer esse produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se as grandezas, uma a uma, são diretamente ou inversamente proporcional à minha grandeza desconhecida, que é o número de caixas. Então, vamos começar pelos guindastes aqui, tá? Então, vamos mudar a cor da nossa caneta para facilitar. Então, se eu tiver, gente, mais guindastes, eu vou conseguir carregar mais ou menos caixas? Mais guindastes quer dizer que eu posso carregar mais caixas, certo? Então, a grandeza, número de guindastes e número de caixas, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, se vocês quiserem aplicar a técnica de cancelamento, já pode aplicar aqui para facilitar, né? Ó, porque o 10 e o 12 são divisíveis ao mesmo tempo por 2, que vai ficar o que aqui? 5, né? E aqui vai ficar 6. Então, eu vou copiar aqui, ó. Deixa eu mudar a caneta. 5. Oh, não mudei. Vermelha, prof. 5 sextos. Vezes. Agora eu vou comparar outra grandeza com a quantidade de caixas, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos mudar nossa canetinha. Vamos pegar esse aqui. Então, pensa lá, gente. Se eu tiver mais dias trabalhados, eu vou trabalhar mais dias, certo? O que vai acontecer? A minha quantidade de caixas carregadas vai ser menor ou vai ser maior? Se eu tenho mais dias trabalhados, eu com certeza vou carregar muito mais caixas, certo? Então, aumentou a quantidade de dias trabalhados, a quantidade de caixas carregadas também vai aumentar. E essas nossas duas grandezas aqui também são o quê? Diretamente proporcionais. E se a gente analisar o 12 e o 15 também são divisíveis ao mesmo tempo por quem, gente? Por 3, né? Então, 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá o quê? Dá 5. Então, já vamos copiar a nossa razão simplificada para facilitar o trabalho de vocês. Então, nós vamos ter lá, na mesma ordem, porque é diretamente 4 quintos. Vezes, agora vamos para a nossa última grandeza para comparar. Vamos pegar uma canetinha diferente. Então, pensa lá, nós vamos comparar agora tempo trabalhado em horas e número de caixas. Se eu trabalhar menor quantidade de horas diárias, gente, vou trabalhar menos. Trabalhar 4 horas por dia ao invés de 5. Eu vou carregar mais caixas ou menos caixas? Se eu trabalho menos, o que acontece? Eu carrego menos. Então, se diminuir o tempo em horas trabalhadas, a quantidade carregada de caixas também vai diminuir. E as setas, ó, estão no mesmo sentido. Então, grandeza, tempo e número de caixas, tempo em hora e número de caixas, também é diretamente proporcional. Então, a gente vai copiar a nossa razão exatamente igual ela está ali. 5 sobre 4, certo? Agora, vamos resolver isso aqui. Então, 180 sobre x vai ser igual. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. E detalhe, nós podemos aplicar o que aqui, gente? Nós podemos aplicar técnica de cancelamento, né? Ó, 5 com 5 fica 1 e fica 1. 4 com 4 fica 1 e fica 1. Então, resolvendo agora a nossa multiplicação, nós vamos ter 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. 6 vezes 1, 6 vezes 1,
6. E a nossa proporção está montada. Agora, para resolver, produto dos extremos igual ao produto dos meios. X vezes 5, 5x é igual a 180 vezes 6. 5x vai ser igual, vai dar 0, 48, vai 4, dá 6, 10, 1080. Como a gente não quer 5x, x vai ser igual a 1080 dividido por 5. X vai ser igual a 2, vai dar 1. Sobra 3, dá 36. 216 caixas vão ser carregadas na condição em que o nosso problema trouxe aqui. Então, a nossa resposta certa é a letra A. Tranquilo? Fácil, né? Vamos lá, mais exemplos. 2 torneiras despejam 2.100 litros de água em uma caixa em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Então, nós temos 3 grandezas. Número de torneiras, quantidade de água e o tempo, certo? Então, vamos montar a nossa tabelinha. Então, torneiras. Nós temos água, vou colocar litros, e nós temos o tempo aqui em horas, certo? Então, 2 torneiras despejam 2.100 litros em 3 horas. 5 torneiras vão despejar 7.000 litros em quantas horas? Ok? Então, nossa grandeza a ser descoberta é o tempo. Então, já vamos isolar ela aqui. Então, x sobre 3 é igual ao produto das outras duas grandezas. Mas antes de fazer isso, nós temos que verificar se elas são grandezas diretas ou inversas em relação à nossa grandeza desconhecida. Então, vamos mudar ali nossa canetinha. E eu vou analisar primeiro, ó, número de torneiras com o tempo gasto. Gente, se eu tiver mais torneiras, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para despejar a mesma quantidade de água? Mais torneiras abertas, eu vou precisar de menos tempo para escoar a mesma quantidade de água. Então, se eu aumentar a quantidade de torneiras, o meu tempo vai o quê? Diminuir. Então, essa grandeza, número de torneiras e tempo, elas são inversamente proporcionais. Então, se são inversas, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter essa grandeza aqui, tá? Então, ao invés de 2/5, eu vou trazer para cá 5/2. Vezes, agora vamos analisar a quantidade de litros, tá? Se eu tenho mais litros para serem despejados na minha caixa d'água, tá? Eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo. Então, eu aumentei a quantidade de litros. Eu vou precisar mais tempo ou menos tempo para despejar? Mais tempo, tá? Então, mais água para entrar na caixa, mais tempo para que isso aconteça. Certo? Então, a grandeza, quantidade de água e tempo são diretamente proporcionais. Então, nós vamos copiar a nossa grandeza exatamente como ela está aqui. Mas vamos facilitar nosso trabalho? Vamos cortar 2 zeros aqui já para ficar mais tranquilo. Então, nós vamos copiar ali 21/70. Agora, é só resolver esse produto e conseguir a nossa proporção. Então, 3x vai ser igual. Dá para aplicar a técnica de cancelamento aqui, gente? Dá. Vamos facilitar, então. Então, se vocês observarem, 21 e 70 estão na tabuada de quem? Na tabuada do 7. 7 vezes 3, 21. Então, 21 dividido por 7 dá 3. E 70 dividido por 7 é quanto? 10. Certo? Ainda daria mais uma simplificação, mas vamos deixar para depois. Então, 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 10, 20. Logo, nós temos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes 15, 15x é igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60. X é igual a 60 dividido por 15.
X vai ser igual a 4. Então, 4 horas. Então, para que a gente consiga colocar 7.000 litros de água usando 5 torneiras dentro de uma caixa, a gente vai precisar de 4 horas dessas torneiras ligadas. Certo? Mais um para a gente concluir. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento das máquinas se mantenha nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, em uma lavoura de soja, 2 máquinas. Então, nós temos máquinas, certo? Nós temos o tempo, o número de caminhões, certo? E nós temos o quê? O tempo em horas, né? Então, 2 máquinas trabalhando, carregam 5 caminhões, trabalhando 2 horas e meia, certo? Supondo que o rendimento da máquina se mantenha, não vai mudar, vai trabalhar no mesmo ritmo. Determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, aqui está a nossa tabelinha montada. Agora, quem é a grandeza que a gente quer descobrir? Tempo. Então, vamos colocar o nosso tempo aqui já na... A Nath saiu da aula. A Nath saiu, então. Saiu. Agora já é 10h33. A professora já mandou o link para a aula. Tá, espera um minutinho, nós vamos terminar, tá? A Prof. Dai sabe que tá atrasado, ok? Só falta esse exercício aqui, tá, Rian? Então, vamos lá. Então, nós já temos aqui isolado o nosso tempo em horas, que é o que a gente quer descobrir. Isso vai ser igual ao produto das outras 2 grandezas. Mas, para a gente resolver isso, o que nós temos que fazer? Comparar essas grandezas com o tempo, com a nossa grandeza desconhecida. Então, gente, se nós tivermos mais máquinas, nós vamos precisar de mais ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho? Nós vamos precisar de menos tempo. Mais máquinas trabalhando, eu vou carregar a mesma quantidade de caminhão em menos tempo. Então, a grandeza, número de máquinas e tempo trabalhado são o quê? Inversamente proporcionais. Então, eu tenho que inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, vai ficar 5 meios vezes. Agora, vamos analisar a nossa outra grandeza. Número de caminhões. Se eu tenho mais caminhões para carregar, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo? Eu vou precisar de mais tempo. Então, as nossas grandezas, tempo e número de caminhão a ser carregado é diretamente proporcional. Então, nós vamos copiar aqui 5 sobre 30, exatamente como estava lá. Agora, nós vamos resolver essa multiplicação. Então, 2,5x é igual a 5 meios vezes 5/30 avos. Então, cancelamos 5 com 30, vai ficar 1, e aqui vai ficar 6. Agora, multiplica. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 6, 12. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 5 vezes x, 5x. 2,5 vezes 12, 2,5 vezes 12. Vai dar 30. É igual a 30. Logo, x vai ser igual a 30 dividido por 5, x vai ser igual a 6. Então, para carregar 30 caminhões usando, trabalhando com 5 máquinas, eu vou precisar de 6 horas, ok? E assim a gente resolve. Então, aqui no exercício 5, gente. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. O número de funcionários necessário para que essa empresa produza 6.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, será de... Então, primeiro vamos montar a nossa tabelinha. Então, as nossas grandezas que nós temos são número de funcionários, certo? Nós temos a quantidade de peças, nós temos o tempo trabalhado em horas e nós temos o tempo trabalhado em dias. Então, o número de funcionário, nós temos
10 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Então, quantos funcionários serão necessários para produzir 6.000 peças, trabalhando por 15 dias, 4 horas por dia? Então, a grandeza que nós queremos determinar é a quantidade de funcionários. Então, já vamos trazer para cá a nossa razão, 10 sobre x. Vai ser igual ao produto das grandezas que nós conhecemos. Mas, para a gente resolver essa multiplicação, primeiro nós temos que descobrir se nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à nossa grandeza desconhecida. Então, vamos começar com o número de peças. Gente, se eu aumentar a quantidade de peças a ser produzidas, eu vou precisar de mais ou menos funcionários? Vou precisar de mais funcionários. Então, a grandeza, peças e número de funcionários é diretamente proporcional. Já vamos eliminar 3 zeros aqui, ó, do 2.000 e do 6, para ficar fácil para nós resolver. Então, copiando a nossa razão exatamente como ela está ali, então vai ficar 2 sobre 6, vezes... Agora, vamos comparar nossa grandeza tempo em horas com número de funcionários. Se eu trabalhar por um período menor de horas, eu vou precisar de mais ou menos funcionários para fazer a mesma produção? Se diminuir o tempo de trabalho, para ter a mesma produção, eu vou precisar de mais funcionários. Então, é a grandeza tempo em horas e quantidade de funcionários, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, nós temos que inverter a nossa grandeza tempo. Então, em vez de 8 quartos, nós vamos trazer para cá 4 oitavos, vezes. Agora, vamos analisar a nossa grandeza tempo em dias. Gente, se tempo em hora foi inverso, o dia também, possivelmente. Mas vamos comparar, né? Então, se eu tiver mais dias para produzir determinada quantidade de peças, eu vou precisar de mais ou menos funcionário para fazer essa produção? Eu tenho mais dias para trabalhar, então eu vou precisar de menos funcionários para fazer a mesma produção, ok? Então, a grandeza tempo em dias é inversamente proporcional à quantidade de funcionários. Então, nós vamos também ter que inverter a grandeza tempo em dias. Então, nós vamos ter 15 quintos. Agora, para descobrir quantos funcionários nós precisamos, nós temos que primeiro resolver esse produto que nós temos depois da igualdade e depois realizar a nossa operação, né, usando a propriedade fundamental das proporções. Então, 10 sobre x vai ser igual. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui nessa caso, nós temos algumas simplificações que podem facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, o 2 e o 6 são divisíveis por 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. O 4 e o 8 são múltiplos de 4, dá para dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. O 15 e o 5 são múltiplos de 5. 15 dividido por 5 é 3 e 5 dividido por 5 é 1. Agora, vamos multiplicar os resultados que nós obtivemos. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 6. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 3x é igual a 10 vezes 6, que é 60. X vai ser igual a 60 dividido por 3, x vai ser igual a 20. Ou seja, essa empresa em questão, para produzir 6.000 peças, trabalhando 4 horas por dia durante 15 dias, vai precisar de 20 funcionários. Ok? E assim, a gente termina mais um exercício. Então, quando a gente vai trabalhar, gente, com regra de 3, simples ou composta, o detalhe é verificar se as grandezas que você está utilizando são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? E aí, seguir o método normal.
Quando eu só tenho grandezas, quando for regra de 3 simples, é aplicar a propriedade fundamental das proporções. Quando for regra de 3 composta, você vai fazer a grandeza desconhecida, a razão da grandeza desconhecida, igual ao produto das outras grandezas que você tem, tá? Depois de analisar a condição dela em relação a essa grandeza que eu não conheço, se é direta ou inversamente proporcional. Beleza? Pessoal, então a nossa tarefinha vai ser páginas 148, 149 e 150, ok? Enviar até sexta-feira, próximo do meio-dia, que aí a prof vai liberar a aula de correção. Então, a nossa dica do dia, o dica da semana, para a vida essa aqui, né? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Então, quanto mais a gente se esforça, mais resultados positivos a gente consegue. Certo, galera? Gente, boa semana, bons estudos, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!